Apocalipse capítulo 1. Pessoal, eu quero falar que o nosso Deus, ele é um Deus assim de processos. Esse tempo você está meditando no Salmo 40, e no Salmo 40 o salmista falou assim, ó: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí eu fiquei meditando que entre o pedido e a resposta existe um tempo. Há um tempo entre o meu pedido e a resposta que eu vou receber de Deus. Então Deus é um Deus de processos. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Deus vai se apresentar para você como o início e o fim. Você já notou na nossa vida que Deus ele fala o que ele vai fazer no início, quando a gente se converte, encontra ele e tal, e muitas vezes lá no início, Deus já mostra o fim. Deus já mostra para você o que ele vai fazer lá na frente, o que ele vai fazer daqui a um tempo, o que ele vai realizar na sua vida, o que ele vai fazer acontecer. Só que o que eu quero falar contigo hoje? Que Deus não fala o meio, o processo, o que ele vai fazer nesse intervalo entre o início e o fim. Essa parte é o que Deus não fala. E é no processo do que Deus tem para fazer que muitas pessoas desistem. É no processo que muitas pessoas desanimam, que muitas pessoas param. Muitos não aceitam o processo. É a mesma coisa. Quem é que quer ser um vaso novo aí? Diga glória a Deus. Você quer ser um vaso novo? Mas para Deus fazer de mim um vaso novo, o que ele tem que fazer com o velho? Só que ninguém quer entrar no processo. O vaso velho você tem que lixar ele. Você tem que quebrar, fazer o barro. Depois você tem que lixar, pintar. Primeiro você vai limpar também. Só que a gente não quer passar por esse processo. A gente quer se tornar um vaso novo, mas não quer ser quebrado. A gente quer ser o vaso novo, mas não quer deixar Deus me lixar, me pintar, me limpar por dentro, para que Ele possa me usar da forma que Ele deseja me usar. E às vezes até para o vaso ficar pronto, Deus tem que botar no sol, o sol é quente, vai passar por uma fase difícil. A gente não quer o processo, a gente só quer viver o fim. A gente quer a coroa, mas não o caminho que nos leva à coroa. A gente quer o primeiro lugar do pódio, mas não o sacrifício que tem que ser feito para alcançar a vitória. A gente quer o fim, mas não quer o meio processo. É isso que eu vou falar com você. Apocalipse 1:8. Versículo 8 diz assim. Olha o que Deus fala para nós aqui no versículo 8. Todo mundo junto. Como é que está escrito na nossa Bíblia? Eu sou. O que Deus está dizendo que Ele é? Vamos lá? O alfa e o quê? Ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto. É como se Deus dissesse que Ele é tudo que você precisa. Ele é o início e é o fim. Agora continua. Eu sou o alfa e o ômega. Vai lendo com o pastor. O princípio e o quê? E o fim, diz o Senhor. Agora olha o que ele vai falar. Que é, ou seja, no presente, que era no passado e que há de vir. Ou seja, que sempre existiu. Aí ele diz aqui, o Todo-Poderoso. Então Deus ele se apresenta como alfa e o ômega. Deus se apresenta como início e o fim. Deus fala conosco lá no início sobre o fim. Deus fala conosco, às vezes, no começo, sobre o que Ele vai fazer daqui a anos. Às vezes Deus tocou o nosso coração e disse assim, você tem um chamado, você vai fazer a obra. A gente já se empolga, outro dia chega no pastor, já quer que o pastor nos levante, nos chame, nos escolha, senão vou para outra igreja, porque na outra manhã eu já estou lá, já estou ajudando, já estou fazendo isso, já estou até pregando. Calma. Às vezes Deus fala com a gente no início sobre o que Ele vai fazer no fim, mas sabe o que Deus nunca fala? Sobre o processo, sobre a caminhada para você chegar lá, sobre o que eu vou enfrentar, pelo que eu vou passar para chegar onde Ele me mostrou, para que a palavra que Ele me deu se cumpra, para que aquilo que Ele disse que vai fazer aconteça. Normalmente sobre o processo Deus não fala conosco, sobre o processo Deus não nos mostra o que Ele vai fazer. Ele fala lá no início o que Ele vai fazer lá no fim, mas Ele não diz o que eu vou enfrentar, Ele não diz o que eu vou passar. Então Deus é um Deus que muitas vezes nos mostra o fim, e a gente fica empolgado com o fim, ficamos então felizes, alegres, eufóricos, Deus me chamou, eu vou fazer isso, mas às vezes Ele não mostra o caminho entre o meu dia de hoje e o que Ele vai fazer lá no fim. Normalmente esse caminho é o caminho que Ele não mostra, é o caminho que Ele não revela, é o caminho que Ele não fala, e normalmente Ele não pode revelar para todo mundo. Por quê? Porque é no processo que a maioria desiste. Deus, faz de mim então esse vaso novo. Aí Deus começa a usar situações, começa a usar pessoas para desafiar você, quebrantar você, às vezes até para humilhar você, porque se eu sou um vaso cheio de orgulho,
Deus precisa me quebrar para me transformar num vaso mais humilde. Às vezes, se eu sou um vaso irado, Deus tem que usar situações para me transformar. E é nesse processo que muitos desistem. Às vezes, Deus vai usar alguém para pegar no meu pé, Deus vai usar alguém para me perseguir, Deus vai usar uma situação. E uma coisa eu não posso esquecer, que não cai nenhum fio de cabelo da minha cabeça sem a permissão de quem? Seja a vontade plena, que era a vontade dele, ou seja, em confusões que eu me meti. Que às vezes não tem nada a ver com Deus, aquele problema fui eu que arranjei para mim. Não foi Deus que me trouxe o problema, fui eu que me coloquei nele. Mas o Senhor permitiu, eu não aprendi antes, então vou ter que aprender às vezes com uma dificuldade. Então, Deus é o Deus que lá no início já me mostra o fim. Agora, o que Deus não mostra? O processo, o meio. E é no processo que muitos desistem. Por exemplo, eu quero ser um vaso novo, mas eu quero ser um vaso novo, mas eu não quero ser quebrado. Eu não quero ser apertado pelo olheiro. Eu não quero, depois de pronto, que ele me lixe para ficar bem lisinho. Eu não quero que ele venha e vá quebrando as partezinhas que ficaram defeituosas para ele transformar. A gente não quer o processo, a gente quer o fim, mas não quer o caminho. É a mesma coisa, você quer ganhar 20 mil? Ah, eu quero, mas eu não quero o caminho. Ter que estudar, fazer uma faculdade, me dedicar, abrir um negócio, fazer o meu negócio crescer. Às vezes faliu o primeiro negócio, consegui vencer o segundo, faliu o segundo, no terceiro eu estou ganhando 20 mil. Ninguém quer passar pelo processo. A gente quer o fim, mas não queremos o processo. Agora vamos em Mateus 14. Eu vou te mostrar que normalmente Deus mostra só o fim. Ele não mostra o processo. E o que eu quero falar contigo hoje é que o nosso Deus é o Deus do processo. E eu não posso fugir do processo. E muitas vezes tudo que está acontecendo na sua vida é um processo. É um trabalhar de Deus. Tudo que está acontecendo, Deus está permitindo. Qual é o problema? Irmão, para de ser mimimi. Às vezes você é um crente infantil. Quando a gente é infantil, a gente não entende o processo, não entende o que Deus está querendo fazer na nossa vida. A gente fica relutando com Deus, relutando com as pessoas que Deus usa. E às vezes tudo isso é um processo que Deus está trabalhando no teu coração, te moldando, botando paciência, tirando a rebeldia, tirando o orgulho, transformando você. Agora deixa Ele transformar, porque depois do processo nós somos pessoas muito melhores. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego nunca mais foram os mesmos depois que na fornalha eles caminharam com o quarto homem. Mas eles tiveram que entrar onde? Na fornalha. Foi um processo. O Daniel nunca mais foi o mesmo depois que ele saiu da cova dos leões. Foi um processo, não foi fácil, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ah, por que eu caí na cova? Quem é servo não fica perguntando por quê. Quem é servo está disposto a servir aonde Deus o colocar. Vamos lá. Agora, quem não é servo, esse fica perguntando por quê? Porque você não está aqui para fazer a vontade de Deus, mas a tua. Quando tu quer que a tua vontade seja feita, você vai sempre ficar questionando Deus. Agora, quando a gente é servo, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Deus é o Deus do processo. E às vezes Deus está usando tudo isso para trabalhar em você. Agora, quanto mais difícil você for, mais demorado e dolorido é o processo. Agora, quanto mais você se entrega e deixa Deus trabalhar e te transformar, mais rápido você vai chegar no fim que Ele te mostrou. Ele é o Deus que mostra o fim. O que Ele não mostra é o processo, o meio dessa caminhada para chegar naquele fim. Vamos lá, Mateus capítulo 14. Eu quero que você leia comigo o versículo 22, quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco e Ele mostra o fim. Nós vamos para outra margem. Vamos lá? Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem aonde? No barco e fossem aonde, pessoal? Adiante. Agora olha o que Jesus mandou para onde? Para outra banda, enquanto ele despedia quem? Agora você imagina, ele chegou para o Pedro, Tiago, João, Tadeu, Bartolomeu, Felipe, o André, todo mundo ali. Pessoal, nós vamos entrar nesse barco, o início, agora o fim. E nós vamos chegar onde? Na outra margem. Mas Jesus não falou o quê? O que ia acontecer no meio do mar? Antes de chegar do outro lado. Ele mostrou o início. Aqui nós vamos entrar no barco. E ele mostrou o fim. Nós vamos chegar onde? Na outra margem. Só ele não falou o que ia acontecer onde? Durante a caminhada. Durante o processo. Para você chegar onde? Na outra margem. Ele não falou que havia uma tempestade forte. Ele não falou que eles iam enxergar alguém caminhando sobre as águas, que eles iam pensar que era um fantasma. Que eles iam enfrentar uma tempestade tão forte que eles iam pensar que eles iam morrer. Que eles iam ter vontade de se atirar do barco, que eles iam ficar apavorados, que eles iam ficar com medo. Agora, você imagina se Jesus chega para eles e diz, ô Pedrão, vem cá. Chega o Pedro, André, vem, ô Tomé,
Você imagina ele falar da tempestade para o Tomé. O Tomé entrava no barco? Ó, Tomé, vai. Tomé nem... Meu Deus, os pés do Tomé... Era só ele chamar todo mundo e dizer: Pedro, quanto tempo tu é pescador? Ah, Jesus, a vida toda, desde criança. Quanto tempo faz tu nada aqui? Já viu tempestades aqui, Pedro? Já, Jesus, capa. Agora eu quero falar para todos vocês 12. Nós vamos entrar nesse barco aqui. Eu não vou entrar com vocês, depois eu busco vocês. Mas vocês lá no meio vão enfrentar uma tempestade que vocês nunca viram na vida de vocês, nem os avós, os bisavós viram o que vai acontecer, tá bom? E depois a gente chega do outro lado. Entra aí, pessoal. Os pés deles iam ficar que nem uma âncora. Irmão, ninguém tirava eles daquela areia mais. Você acha que eles iam entrar no barco? Quem é que quer enfrentar a tempestade? Quem é que quer problema? Quem é que quer enfrentar luta? Ninguém. A maioria dos cristãos fogem das lutas, fogem dos desafios, fogem dos problemas. A maioria pede para sair. A maioria não encara, não vive o processo. Desiste quando é difícil. Amém? A maioria desiste quando é difícil. Eles não encaram, eles têm medo, eles fogem. Tem gente que até hoje foge do passado. E tem coisas do seu passado que você nunca enfrentou. Tem traumas que você nunca venceu, nunca superou. Tem medos que você não encara. Você aceita viver com os medos e permite que eles te escravizem. Às vezes tu é uma pessoa que não sabe dizer não. Tu é uma pessoa que tem medo. Tu é uma pessoa que se acha incapaz, se acha inferior. Tu não enfrenta os teus problemas. A maioria foge a vida toda. Só que está na hora de você parar de fugir do processo. Deixar Deus transformar, deixar Deus moldar você. Às vezes até as dificuldades Deus está usando para te transformar. Eu quero chegar lá no fim, mas não tem como chegar no fim sem viver o processo. Pare de ser um murmurador, um reclamão e comece a agradecer a Deus por tudo. Ele sabe tudo o que Ele está fazendo. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos que tudo coopera para o nosso bem. Ele sabe. Então ele disse: ó pessoal, vocês vão entrar no barco. Ele não falou da tempestade. Porque tu acha que se ele falasse da tempestade, a maioria ia entrar nesse barco aí? Não. Então, irmão, você tem que aprender a ir até o fim com Deus. Não peça para sair. Fala para o irmão do lado, não fuja do processo. E é o que a gente mais faz, é fugir do processo. A pessoa tem medo. A maioria aqui é medroso. Você é um medroso? Covarde? Está fugindo? Às vezes é isso que você é até hoje. Mas hoje é o dia de você levantar e dizer: eu não vou fugir mais. Amém? De você dizer: eu vou encarar, eu vou enfrentar, eu vou até o fim, eu não sou medroso, eu não vou ser mais covarde, eu vou vencer. Ah, pastor, mas é que eu tive essa criação. Está na hora de você vencer isso. Está na hora de você superar. Está na hora de você levantar a cabeça e dizer: puxa, eu quero ir até o fim. Eu quero ser o que Deus tem para mim. Eu não vou mais fugir, eu vou enfrentar. Se falasse para eles que viria uma tempestade, ninguém entrava no barco. Vamos comigo em Êxodo capítulo 6. Você lembra do povo de Israel? O que Deus falou para o povo de Israel? Que ia botar eles aonde? Na terra prometida. Quem é que lembra disso? Deus foi lá e falou com eles. Tu acha que Deus falou do deserto para eles? Só que antes da terra prometida eles tiveram que passar por onde? Pelo deserto. O deserto era o processo. Quando Deus chama eles, Deus não fala nada do deserto, do que vai acontecer no deserto, da caminhada que eles vão dar no deserto, do tempo que eles vão andar no deserto. Deus só fala com eles que vai tirar eles do Egito e vai botar eles aonde? Na terra. Mas o que eles passaram no deserto. Vamos lá? Êxodo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ser corajosos. Eu não quero covarde aqui, pessoal. Quero o povo de Deus de fé aqui. Quem é que vai ser de fé? Não um povinho que fica fugindo, fica de galho em galho, qualquer coisinha que acontece: ai, vou sair da igreja, estou chateado, me abandonaram. Irmão, vai acordar, vai ser homem, vai crescer, parar de ser criança. Amém? Saber que às vezes tudo isso é um processo de Deus na tua vida, depois está quebrando a cara, se dando mal, não sabe por quê. Está sempre fugindo do processo. Sabe o que eu vou te dizer? Murmurador nunca sai do deserto. É o que aconteceu com o povo de Israel. Quantos anos eles andaram no deserto? 40 anos. Tem gente que está na igreja há 10, 20, 30, a vida não muda e não vai mudar. Porque a pessoa não se entrega para Deus transformar ela. O deserto é um lugar de transformação, onde você pode fazer do deserto o lugar da sua morte.
onde vai ser o pior lugar da vida ou o lugar das experiências com Deus. O processo pode ser o que vai destruir você ou o que vai te fazer crescer, a escolha é tua. Quem murmurou ficou só dando voltas. E tem muito crente assim na igreja. Faz 10 anos que a vida da pessoa é a mesma coisa. Ela é cheia de promessa, ela é cheia de versículos, ela é cheia de conhecimento bíblico, ela sabe tudo que está escrito na Bíblia, mas faz 10, 15 anos que a tua vida está aí, ó. Tu não sai do lugar, só dando volta, e não vai mudar, enquanto você não mudar. Vamos lá, Êxodo capítulo 6, olha o que a Bíblia diz assim, ó. Êxodo 6, 6, porque tem muita gente murmuradora, qualquer coisa está reclamando de tudo. Você tem que parar com isso, os murmuradores morreram no deserto. Você tem que levantar a cabeça e ser um Caleb e um Josué, amém? Eu vou entrar na terra e vou entrar com mais fé ainda do que quando eu saí do Egito e entrei nesse deserto. O deserto fez a fé de muita gente crescer. Eles viram Deus tirar a água da rocha, mandar o maná do céu, Deus curar eles. O deserto pode ser o lugar da experiência. Quem tem que escolher é você. Deixa Deus fazer a obra, moldar você. Êxodo 6,6, vamos lá. Portanto, dize aos filhos de Israel, dize o quê? Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrei da sua servidão, e vos resgatei com o braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Continua. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Pega a caneta, olha a promessa que Deus deu. Você vê que Deus mostra o fim, mas ele não mostra o meio. O que ele prometeu no 8? E vos levarei. Levarei aonde? A terra. Ele falou de deserto aqui? Tu acha que se ele fala do deserto, alguém vai sair do Egito? Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui, israelitas. Eu quero avisar vocês que no deserto vocês vão passar fome. No deserto vocês vão ter sede. No deserto vai ter até umas cobras que vão morder vocês. Bem víboras peçonhentas, mas se olharem para mim, vocês não morrem com veneno. Agora, se olhar para a cobra, vocês morrem com veneno. Querem entrar no deserto? O que eles iam dizer? Não sai do Egito, aqui é minha casa. Ninguém ia mudar, ninguém ia querer, porque a gente não quer o processo, a gente não quer o que vai acontecer, mas eles tiveram experiências incríveis com Deus. Versículo 8, eu vos levarei à terra, olha o que diz o 8, acerca da qual eu levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e olha o que Deus falou, e vou-la darei por herança. O que ele diz? Todo mundo comigo, e eu, o Senhor. Então Deus tirou o povo do Egito, mas ele não falou o processo, ele não falou a caminhada. O deserto é o lugar de ver quem está pronto, quem não está pronto. É no deserto que Deus conhece teu coração. É na hora difícil que Deus vê quem tu é. Quando Deus te tira alguma coisa, quando Deus permite alguma coisa, ele vê quem é reclamão e quem é adorador. Amém? É na hora difícil que Deus vê quem é reclamão e quem é adorador. Porque na hora boa tu é o primeiro a louvar, agora na hora difícil a primeira coisa que tu faz é reclamar. E é o deserto que mostrou para Deus quem tu é. Por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Agora eu tenho que permitir que Deus faça o processo. Que Deus me transforme, que Deus me purifique. Deus, olha, eu descobri que eu sou um reclamão mesmo. Qualquer coisa contrária que dá na minha vida, eu estou reclamando. Se o meu patrão não me pagou uma hora extra e baixou 1 centímetro o meu pagamento, eu já estou reclamando. Já fica goeludo já. Não, ao contrário, obrigado, Senhor. A palavra diz, em tudo dai. Será que Deus não permitiu isso para testar você? Ah, pastor, me trocaram de setor, me botaram lá para não sei qual setor. Já vai começar a reclamar? Obrigado, Deus. Em tudo dai. Eu não estou esquecido. No deserto talvez seja o período que Deus não fale tanto com você. Mas quanto menos Deus falar, mais Deus está te observando. Quanto menos Ele fala contigo, mais Ele está te cuidando, mais Ele está te olhando. E o deserto é o processo, onde Deus vai me purificar, onde Deus vai mostrar para mim o que existe no meu coração, porque é no deserto que Deus te conhece, é na hora da dificuldade que Ele vê quem nós somos, é na hora da luta que Deus vai ver aonde está a tua fé. É na hora da luta que Ele vai ver em quem tu acredita, porque é fácil tu dizer que acredita quando não está acontecendo nada. Agora, na hora da dificuldade, que eu não tenho ninguém por mim, e é aí que eu mostro se eu creio em Deus ou não creio. Então o deserto é o processo. E só vai entrar na terra quem passar pelo processo. Não deixe o espírito do deserto entrar em você. Quem é o espírito do deserto? A murmuração. E o que o povo de Israel fazia no deserto? Murmurava. E eles morreram no deserto. Não reclame de nada.
Sirva a Deus. Vamos comigo em Gênesis 45. Um pouquinho para trás. Às vezes Deus permite perder um cliente, permite perder um dinheiro. Tudo está no controle dele. Tem coisas que ele permite, que ele deixa fazer, que ele deixa acontecer. E aí? Aí o que a gente tem que fazer é ser servo. Deus, em tudo, vou te dar graças, o Senhor é comigo, eu vou vencer, eu não vou reclamar, eu vou passar por essa de cabeça erguida. Pastor, começaram a me perseguir no meu serviço. Confie em Deus. Sem a permissão dele, ninguém te persegue. Estão te perseguindo, ele sabe o que ele está fazendo. E murmurador é brabo, pessoal. Chega a doer o nosso ouvido ficar andando com murmurador. Eu me lembro uma vez que tinha um rapaz que era auxiliar, e o missionário Alcides pegou ele e falou: rapaz, fulano de tal, era ele, eu vou te mandar da sede, você vai para a igreja tal, ajudar o pastor Beltrano de tal. Você vai ser auxiliar daquele pastor. O rapaz chegou do meu lado com o missionário, na frente, né, do líder, todo mundo. Sim, senhor, sentido. Saiu fora, ele veio para perto de mim e começou a reclamar. Pô, brincadeira, me mandaram para lá, vou para cá, vou para não sei... não sei o quê. E murmurava. Eu falei para ele: rapaz, para um minuto, deixa eu te dar uma palavra aqui. Quero te falar uma coisa importante. Está reclamando, né, que o pastor te mandou para lá. Eu falei para ele assim, ó. Primeiro, quando o Pilatos disse para Jesus: Jesus, fala o que tu fez, porque eu tenho poder e eu posso te livrar. Eu disse para ele, Jesus olhou nos olhos do Pilatos e disse: ninguém tem poder sobre a minha vida, a não ser que do céu seja dado. Então eu disse para ele: nada está acontecendo na tua vida, o pastor não está te mandando para lá, se Deus não tivesse permitido. O que tu tem que fazer é não reclamar e ir com amor. Amém? Só que às vezes a pessoa não quer passar pelo processo, ela morre no deserto. Gênesis 45, todos acharam? Pare de reclamar, pessoal. Às vezes a gente é reclamão, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Você está aqui para ser servido ou para servir a Deus? Então as coisas são no tempo de quem? E não fuja do processo. Pastor, por que Deus permitiu isso? Eu não quero saber por que Ele permitiu. Ele falou que tudo coopera para o meu bem, então eu vou confiar nele. Deus, se é para o meu bem, eu estou confiando, vou ficar firme contigo. Se eu fiquei firme nas horas boas, eu vou ficar firme nas horas ruins. O Senhor sabe o que o Senhor faz. Se é um processo, o Senhor está usando o problema para me transformar, glória a Deus. Tem horas que Deus muda a situação, e tem fases que Deus vai usar a situação para mudar você. Só o que eu vou te dizer é: não fuja, porque se tu é um fujão, a tua vida nunca vai para frente. Tu vai sempre ficar dando voltas e nunca vai sair do lugar. Não fuja. Às vezes Deus muda a situação. Quando Ele não está mudando a situação, é porque Ele quer mudar quem? Nós, através daquela situação. Então vamos lá. Gênesis 45, versículo de número 1. Olha o que diz aqui. Gênesis 45, versículo 1. Então José, ele não se podia conter diante dos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantando a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, pega a caneta e sublinha, o que ele disse? Eu sou José. Isso aqui é muito importante que ele falou. Ele olhou para os irmãos dele e bateu assim, ó, eu sou José. Ou seja, ele se revelou para os irmãos. Aí diz aqui, ó, vive ainda o meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de quem? Da vossa face. Aí diz o 4, e disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse, o que ele disse de novo? Eu sou, ou seja, eu sou José. Aí ele disse aqui, vosso irmão, a quem vendestes para quem? Os irmãos dele ficaram apavorados. Meu Deus, não acredito. A gente vendeu José, agora a gente está aqui na frente dele. Quem é que lembra do José? O que Deus mostrou para esse rapazinho quando ele era jovem? Que ele seria grande. Ele teve o sonho do sol, a lua, as estrelas. Depois teve o sonho dos feixes. Todos se dobravam diante dele. O sentido do sonho era o mesmo. Os objetos do sonho não eram os mesmos, mas o significado era o mesmo. Todas as vezes que Deus está falando muito contigo, e 2 vezes com o mesmo sentido, é porque Deus se apressa em fazer o que Ele está dizendo que Ele vai fazer. Ele falou 2 vezes a mesma coisa, é porque Ele vai fazer acontecer. Se é pecado, abandona hoje, porque às vezes amanhã tu vai morrer. Não é brincadeira isso. Se Deus falar contigo 2 vezes da mesma coisa,
É porque não vai demorar para ele fazer o que ele falou. 2 vezes o José teve o sonho, que revelava a mesma coisa. O que aconteceu? Poucos dias, não sei, um mês, quanto tempo depois, ele foi lá dar uma olhada nos irmãos, os irmãos pegaram ele, prenderam ele como escravo, venderam o José, mandaram para não sei aonde. O José primeiro cai na casa do Potifar. E depois da casa do Potifar, o José vai para onde? Deus tem o caminho dele. O José foi parar na prisão, e da prisão Deus botou o José onde? No trono. Eu tenho 2 coisas para falar para você. Primeiro sobre o José, depois sobre os irmãos. Vamos falar primeiro dos irmãos. Por que os irmãos estavam com medo? Porque eles achavam que o José ia se vingar deles. Eles achavam que o José ia matar eles. Tu imagina, eles fizeram mal para o José, e agora o José é o governador da maior nação. Quando o José disse, eu sou José, a Bíblia diz que eles ficaram calados. Meu Deus, ele vai matar a gente. Olha o que a gente fez, ele vai se vingar. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que as pessoas falam de ti é o que elas são. Tudo que elas falam de ti é o que elas são e é o que elas fazem. Por que eles acharam que o José ia se vingar? Porque se eles estivessem no lugar do José, o que eles fariam? Não esqueça, hein? Todas as pessoas que falam de ti, elas estão falando o que elas são e o que elas fazem. Não é o que você é. Quando vier alguém falar de alguma pessoa para ti, não ouça essa pessoa e sai de perto dela. Porque ela está falando o que ela é e o que ela faz. Por que eles acharam que o José ia se vingar? Porque se fosse eles, o que eles fariam? Por isso que eles estavam com medo. Ele vai matar a gente. Porque normalmente você está julgando a pessoa pelo que você é, pelo que você faria, porque você não conhece a pessoa, você não conhece o coração dela, você não sabe como é que ela é, então tu está julgando ela pelo que tu é, pelo que tu faria se estivesse no lugar dela. Não é verdade o que você está falando. O José não se vingou deles. Mas por que eles estavam com medo? Porque eles estavam julgando José pelo coração deles e pelo que eles eram. Porque se eles estivessem no lugar do José, o que eles iam fazer? Se vingar. José não se vingou de ninguém. O que eles achavam que o José ia fazer, o José não fez. Primeira coisa. Segunda, quando Deus dá o sonho para o José vai parar dentro da casa de Potifar. E o sonho transformaria o José num grande administrador, num grande servo, no governador. Não esqueça, quem tem talento, não deixa para usar o talento só quando ganhar uma oportunidade. Começa a usar o talento agora. Não, eu não vou me dedicar aqui. Quando eu tiver a minha empresa, quando eu tiver não sei o quê, aí eu me dedico. Tu nunca vai ter, porque esse coração aí Deus não quer. E às vezes é por isso que até hoje tu não tem. Porque eu estou esperando ter uma oportunidade para me dedicar, irmão. Quem nasceu para ser grande, é grande onde Deus colocar. Deus botou José na casa do Potifar. O que José fez na casa do Potifar? Administrou todo o dinheiro e toda a casa. A vida do José piorou porque ele caiu na cadeia por um crime que ele não cometeu, injustiçado. E ele caiu na prisão. O que José fez? Cruzou os braços e disse, aqui eu não vou fazer mais nada. Eu não me esforço mais, não me dedico, porque olha o que acontece. Eu me arrebento e só tenho problema. Olha para o irmão do lado e diga, ainda bem que você não é uma criança mimada para falar isso. Graças a Deus, né, pessoal? Aqui todo mundo é grande na fé. O que José fez? Ele cruzou os braços e disse que não ia fazer mais nada na cadeia? Porque ele se dedicou, e olha o que eu recebi, fui injustiçado, aconteceu isso, aconteceu. O José fez isso? Não, ao contrário, ele caiu na cadeia. O que ele fez na cadeia? Administrou a cadeia. Irmão, quando você tem talento, você usa o talento que Deus te deu onde você estiver. Não é a posição que vai fazer você usar o dom. Se você está esperando posição, pode esquecer, você está enterrando o seu talento. Quando eu tenho algo que Deus me deu, aonde Deus me botar, eu uso aquilo ali. Se Deus chamou para ser um líder, onde Ele colocar você, você vai liderar. Se Deus chamou você para ser bênção, aonde você for vai ser bênção. Não é a posição que faz você ser uma bênção, é o que Deus me deu. O José entendeu isso. Aonde Deus botava o José, ele administrava o lugar, ele liderava o lugar, ele tomava conta de tudo, ele começava a trabalhar, dando o melhor dele. O que Deus fez? Tirou o José da prisão e botou o José aonde? No trono, porque Deus viu que o José não estava por cargo, por posição, o José estava por servir a Deus. Porque quanto mais baixo Deus botava o José, mais o José se dedicava, mais o José trabalhava. Você viu o José reclamando que ele foi injustiçado de cair na prisão? Você viu ele dando uma reclamadinha? Não, meu irmão. Porque quem vai entrar na terra não é quem murmura, não é quem reclama, é quem é dedicado. Quanto mais injustiçado ele era,
mais ele se dedicava. Agora vamos lá. Aí ele se revelou para os irmãos dele. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante do que, pessoal? Da vossa face. Aí diz a Bíblia aqui, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quanto tempo? 5 anos em que não haverá lavoura e nem o quê? Nem cego. O José entendeu que tudo aquilo era um processo, que cada pessoa que fez algo para ele era permissão de Deus. Às vezes Deus pode usar o diabo, mas na maioria das vezes ele vai usar pessoas de Deus para trabalhar você. Ele vai usar pessoas de Deus para trabalhar você, até para serem às vezes duras com você. Tudo isso é um processo para a gente ouvir não. Porque quem sabe ouvir não é mimado. Os crentes mimados não sabem ouvir não. Então Deus tem que ver se você é mimado ou não. E daí diz mais o 7. Agora ele vai entender, olha o que ele diz. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão quem? Ele entendeu, foi Deus que mandou para o Egito, foi Deus que permitiu, foi Deus que deixou eu ser escravizado, foi Deus que me botou na cadeia. Por quê? Porque dentro da cadeia estavam as pessoas certas que levariam o nome do José até o faraó. Às vezes a gente acha que está dando tudo errado, mas está dando tudo certo. Deus disse que os pensamentos dele não são os seus pensamentos, que os caminhos dele são mais altos do que os meus caminhos. Às vezes eu não sei porque eu fui demitido, eu não sei porque está acontecendo isso, eu não sei porque eu fui para aquele setor, porque às vezes tem alguém ali que vai levar o teu nome onde Deus quer. Ele sabe o que ele está fazendo. Você tem que ser maduro, meu irmão. Parar de ser infantil na fé, de ser crianção, ser bobão. Ai, pastor, perdi o emprego. Obrigado, Deus. Se eu perdi o emprego, o Senhor tem um propósito. Se o Senhor fechou uma porta, o Senhor vai abrir? A minha vida é tua, no seu controlo. A minha vida é tua, o propósito é teu, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Para de controlar a tua vida. Para de ser Deus. É cansativo ser Deus, é por isso que a tua vida está desse jeito, quer ser Deus, quer controlar tudo. Deus, o Senhor fechou a porta, glória a Deus. Você não vê o José reclamando, caí nessa prisão. Glória a Deus, vou trabalhar nessa prisão. E ele estava no lugar certo. Porque dentro da prisão, Deus botou o José na cela da pessoa certa. Da pessoa que levou o nome dele para quem? Para o faraó. Deus sabe tudo que ele faz. E a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso. Não reclame das pessoas que entram na sua vida. Deus sabe por que ele botou. Algumas vão ficar um momento, algumas vão ficar anos, outras vão ficar pouco tempo na nossa vida. E não reclame das pessoas que Deus tira da sua vida, porque ele sabe tudo que ele está fazendo. Amém? Deus tirou José da casa do Potifar lá, porque ele precisava entrar na prisão, porque na prisão o nome dele ia chegar até o faraó. Deus sabe tudo que ele está fazendo. Pastor, mas eu gostava muito desse setor e me botaram lá no outro setor. Aleluia! O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, Deus. Nada é sem a tua permissão. Mas por que aquele cliente não fechou o orçamento? Glória a Deus, o Senhor sabe de tudo. Não era para mim aquele trabalho lá, Deus. Obrigado, o Senhor tem outro. Mas fui comprar aquele carro, deu errado. Aleluia! Porque às vezes não era para mim comprar aquele carro, Deus tinha o quê? Então a gente tem que parar, meu irmão. Está na hora de crescer. A gente entender que Deus tem um processo, a gente amadurecer, a gente ser mais servo e ser menos egoísta. Às vezes a gente está vivendo um evangelho egoísta, que se faça a minha vontade, que se faça o que eu quero e não a vontade de quem. Então às vezes você está egoísta e você nem percebeu. É o evangelho que você está vivendo, é a sua vontade que tem que ser feita. E se a tua vontade não é feita, você parece aquelas crianças no mercado, que o pai não dá iogurte, se joga no chão e fica se debatendo e chorando. Se o pai não dá o iogurte da prateleira. Tem muito crente que parece aquelas crianças do mercado. Aí vai chegar o pastor Luiz com a cinta e vai te dar um jeito. Amém? Eu vou chegar com a cinta e vou dar um jeito em você, para você pegar jeito na vida. Vamos lá. Aí diz aqui o 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão quem é que enviou? Irmão, então Deus sabe para onde ele envia, o que ele faz. O José entendeu que tudo era um processo. Deus lá no início, ele mostra o nosso fim. Só ele não fala o processo, o meio, o caminho que a gente vai trilhar para chegar onde ele falou. Por que ele não mostra? Porque você precisa aprender a confiar nele. Você precisa acreditar que é ele que guia a tua vida em cada momento.
Você precisa confiar que Ele está guiando você, que Ele está indo na frente, que Ele está te dirigindo. O que o Davi disse? O Senhor é o meu pastor? E Ele faz o quê? Guia-me. Muitas vezes para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Mas às vezes Ele me guia para o vale da sombra, mas Ele sempre está comigo. E se Ele é o meu pastor, eu tenho que confiar que Ele está me levando para onde Ele me prometeu, para o processo, para o fim que Ele disse que me daria. Ele disse que o fim que Ele tem para a minha vida é um fim de paz. Agora eu tenho que confiar no processo que Ele está me levando, me conduzindo. Aí diz o 8. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que nem tem posto, que me tem posto por pai a Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do que, pessoal? Do Egito. Então não esqueça que eu estou te falando hoje. Não fuja do processo. Às vezes lá no início Deus mostrou o fim. Só o que Ele não vai falar vai ser a caminhada que você vai ter que dar para chegar lá. Qual é o processo, pelo que eu vou passar, como que Ele vai me transformar, como que Ele vai me quebrantar. Porque às vezes a gente diz assim, Deus me prepara. O que Deus vai usar para me preparar? Não sei. Eu só sei que Ele vai fazer uma grande obra e eu vou ser um crente maduro. Eu não quero ser aquelas crianças que o pai não deu o iogurte, está se jogando no chão e se debatendo, até ganhar o iogurte gritando. Tinha que vir um pai com uma cinta e dar uma acertada em você. Você levanta rapidinho, senta no carrinho e fica quieto. E continua a viagem pelo supermercado. Né? Então, às vezes, Deus vai ser esse pai que você vai querer se debater, às vezes Ele vai te dar uma cintada para você pegar e entrar no ritmo. Irmão, não reclame. O que Deus quer fazer na sua vida? Não fuja do processo. Não acelere as coisas. No tempo de Deus, Ele vai fazer tudo perfeito. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.